Olá pessoal, a aula de hoje é sobre Kant e o juízo moral. Vamos lá entender um pouquinho? Pessoal, o filósofo Kant, ele nasce no século XVIII na Alemanha, tá? E ele vai elaborar uma teoria para a ética. Já vindo daquela releitura de Aristóteles, São Tomás de Aquino, até chegarmos Kant com uma discussão ética novamente. O que ele vai trazer diferente? Ele chama de juízo. Existe o juízo de fato e o juízo de valores. Vamos entender isso. Juízo de fato é quando eu falo uma seguinte afirmativa. Hoje o dia está frio. O dia está frio, obviamente, então, que é simplesmente um fato. Ótimo. Agora, como que eu posso transformar isso para um juízo de valor? Vamos atribuir esse conceito do dia frio para uma estética de uma cidade. Então, eu vou dizer, o inverno ou os dias frios deixam a estética da cidade, deixa a paisagem da cidade mais bela. Aí eu estou fazendo valor sobre esse fato. Vamos pegar um outro exemplo entre juízo de fato e juízo de valor. Vamos pegar agora o que está se falando do coronavírus. Bom, sabemos que estamos enfrentando uma pandemia do coronavírus. Isso é um juízo de fato. Ele está ocorrendo. Mas olha que interessante. Vamos pensar que com essa pandemia as pessoas estão mais reclusas e essa reclusão acaba, querendo ou não, agredindo o meio ambiente com bem menor, né? Uma redução da agressão ao meio ambiente. Olha que interessante esse ponto, há uma diminuição da poluição. Perceba que, apesar de drástico que estamos observando, eu estou fazendo um juízo de valor em cima daquele fato. Então perceba que há uma diferença. Agora sobre essa questão dos valores. O Kant, então, ele vai chamar de juízo moral porque ele vai se pautar no seguinte questionamento. Como é a construção desses valores? Ele é absoluto ou ele é relativo? Para o Kant, a sua teoria ética ela tem que ser uma universalização desse juízo moral. Então, quando eu for pensar esse conceito sobre o certo ou o errado, eles têm que ser universalizados. O que eu tenho que fazer, ou a atitude que eu tenho que tomar, será para todos, será igual no planeta todo. Então ele vai se dar um nome, ele vai criar um nome para isso, que é imperativo categórico. Bom, temos dois conceitos para o imperativo, né? O imperativo entende como uma ordem. Imperativo então seria ordem, dever de ordem, né? Temos o imperativo hipotético e o categórico gerado pelo Kant. Como seria o imperativo hipotético? Supondo, por exemplo, numa questão da ocorrência de criminalidade, você dizer o seguinte: para você não ser preso, não cometa crimes. Isso é um imperativo hipotético. Ou, por exemplo, você que está estudando nesse momento, aí você resolve praticar o seu ócio, sempre deixar o estudo de lado. E aí eu digo, se você não quer falhar no vestibular, não cometa procrastinação. Ou seja, não fique aí enrolando, né? Ou seja, isso são imperativos hipotéticos. Já o imperativo categórico, que nos coloca um conceito de ordem sobre o dever e um compromisso com a verdade, ou seja, para Kant há um conceito absoluto sobre a sua ética, sobre a sua posição, ele vai dizer o seguinte: não tem essa hipótese para isso, não cometa isso. Simplesmente, quanto à questão do crime, ele vai dizer, então não cometa crime, não roube, não mate, não cometa suas falhas na sociedade. Isso para ele é categórico, né? É um dever, não faça. Não tem que não fazer para que algo não ocorra. Então isso é bem interessante. Outro ponto que ele vai nos colocar para nós, por exemplo, a questão dos estudos, ele simplesmente não vai colocar a hipótese, ele simplesmente vai dizer para você, não faça procrastinação, não cometa a procrastinação. Perceba que o imperativo categórico, então, ele vai trabalhar de uma forma incisiva. Não aplica conceitos hipotéticos para gerar, então, dentro disso, circunstâncias.
tá? Então vamos pensar agora, dentro desse compromisso ético, dessa razão dele de universalização da moral, num processo de exemplo. Para o Kant, vamos supor o seguinte: chega uma pessoa na sua casa e ela precisa de alguma ajuda, algum auxílio, tá? Seja por uma carência alimentar, uma carência financeira, algo que você sabe que você pode ajudar. Aí você ajuda por um simples fato. Você, por exemplo, dentro do seu conceito de fé, você diria o seguinte: poxa, se eu não ajudar essa pessoa, eu serei julgado e não vou para o céu, pensando num princípio de fé. Eu não vou para o céu, eu devo fazer o bem, porque é o conceito de fé meu. Aí eu vou lá e ajudo a pessoa. Para o Kant, você seria imoral nesse momento. Por quê? O Kant vai dizer o seguinte: você deve ajudar o outro porque no seu princípio moral há uma necessidade de olhar para o outro, de dar amparo ao outro, e não porque você pensa em algo por trás disso. Você não tem que ganhar algo com isso ou buscar algo em cima disso. Simplesmente faça o que deve ser feito. Ou seja, perceba dentro do imperativo categórico do Kant que é necessário o dever, é necessário agir, é necessário fazer. E pronto, acabou. Mas olha que complicado. Vamos pensar o seguinte: você é um comerciante e você tem lá a sua forma de praticar o seu meio atrativo do comércio para ganhar mais clientes. E você então tem duas coisas: sempre atende com a maior educação possível e sempre volta o troco corretamente. Você sempre tem esse compromisso. Sinceramente, se você age dessa forma porque você acha que eu tenho que tratar um outro ser humano, independente das circunstâncias, com educação, e eu sempre tenho que voltar o troco corretamente, observe uma coisa: se você faz isso porque é seu dever, o Kant vai dizer que você está agindo de acordo com a moral. Mas se você não agir assim, simplesmente age dessa forma correta, como um meio publicitário, porque você sabe que sempre que eu vou dando o troco correto para as pessoas, tratando com a maior educação possível, eu vou isso retornar em mais clientes, se você pensa em algo acima disso, você está sendo imoral. Então, dentro dessa colocação comercial que eu falo para vocês, fica aí uma reflexão sobre o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Como que seria o brasileiro dentro do imperativo categórico do Kant? Como que fica essa reflexão? Eu colocaria também uma outra reflexão para vocês. Como será que é o marketing? Será que o marketing está dentro do processo ético do Kant? Isso é uma reflexão que fica para ser feita aí para vocês. Outro exemplo agora para pensarmos o compromisso com a verdade que o Kant nos coloca. Vamos dar o seguinte exemplo. Chegou uma pessoa necessitada de abrigo, de refúgio na sua casa. Ela está fugindo de algo. Existe alguma perseguição sobre ela. Você não sabe o porquê, mas você conhece ela. É seu amigo há muito tempo. Você, ao mesmo tempo que sabe que ele é um amigo, sabe da sua necessidade de acolher, você recolhe ele para sua casa e esconde ele em algum cômodo. Passa alguns minutos, aparece alguém na sua casa, batendo a porta. Essa pessoa está armada. Ela possui uma arma na mão, extremamente agitada, nervosa. E ela pergunta desse seu amigo que está escondido na sua casa. Ela pergunta e quer saber: ele está aí? E você, observando que ela estava, seu amigo estava fugindo desse sujeito que acabou de bater na sua porta, você sabendo que ele está com uma arma na mão, o que você faz? Você vai lá e, para proteger o seu amigo, você mente para o sujeito. Você conta uma mentira e diz que você viu ele passando da sua casa e foi para outro lugar. Você vai despistá-lo. Para o Kant, vocês acham que isso seria moral? Não, o Kant iria dizer que isso é uma imoralidade que você cometeu. Por mais assustador que seja o fato, por mais que você tenha um compromisso de salvar a vida das pessoas, o Kant tem um compromisso com a verdade. Ele acha que se você mentir nesse ponto, você estaria errado, você estaria agindo com a imoralidade. Por mais que isso corra o risco da vida de outra pessoa, você tem um compromisso com a verdade. Então, na moral kantiana, independente das circunstâncias, você tem esse compromisso.
E o Kant ele vai dividir então o conceito que quando você atingir esse compromisso ético, você não fica dependente das instituições. Você não precisa agora servir as instituições, seja ela figura de Estado, figura das leis, não importa o conceito. Esse compromisso que você tem com a verdade, você agora está amadurecido para isso. Você tem uma autonomia sobre o seu conceito. Você não depende de uma figura que você se espelhe ou que você molde sobre ela para as suas atitudes. Agora é sua autonomia que te comanda. Então perceba a relação ética com o conceito de autonomia para o Kant. Agora um detalhe, sobre o exemplo que eu coloquei para vocês, onde a gente observa que essa mentira contada para salvar a vida de um amigo, no Kant ela é imoral, mas se a gente analisasse os utilitaristas, como Jeremy Bentham ou Stuart Mill, teríamos uma outra resposta. Eles entrariam então em conflito com a ideia de Kant, mas isso fica para uma próxima aula. Obrigado pela atenção de hoje.